esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou começar falando sobre a lei do pertencimento, tá? A lei do pertencimento, gente, ela vem nos ensinar que todo mundo precisa ser pertencido. Todo mundo que faz parte daquele sistema familiar, ele precisa ser visto. Por exemplo, o filho abortado, o filho que não veio, né? Pode ter sido um aborto espontâneo ou pode ter sido um aborto por querer, né? Então, esse ser que não veio, né, tinha todo um planejamento ali de ele vir, né? Ele sabia ali quais os desafios que ele ia ter com aquela família, né? Já tinha todo uma organização por trás daquela energia ali de que ele viria com aqueles pais, com aquela família, e por algum motivo, né, ele não veio. E não é sobre o julgamento, tá, gente? A constelação familiar, ela não julga, pelo contrário, ela só traz mecanismos para que as pessoas possam entender de uma forma geral o que aquilo ocasiona para a vida dela, né? E que ela tem o direito de se perdoar, tem o direito de entender, né, várias questões da vida dela e fazer pertencer aquele ser que não veio, né? Então, o que é? É simplesmente olhar para aquele ser, olhar para ele e entender que ele existe, por mais que ele não tenha vindo, mas ele existe, né? E emanar amor para esse ser. E ele tá lá precisando de amor. Então, tem muita gente, assim, várias constelações, assim, que já deram lá no campo, aquele filho que não veio e ele sofre porque ele não é visto. E alguém da família vai sofrer com esse não olhar, né? E é algo inconsciente, tá, gente? As pessoas não têm consciência disso. Então, às vezes, tem alguém lá da família que vai sofrer a ausência desse ser que não veio, né? Até ele ser olhado, né? Ter um olhar de amor para aquele ser que não veio, né? Então, por exemplo, vamos supor lá, minha mãe teve um aborto lá antes de ter minha irmã. Eu sou a mais nova, minha irmã é mais velha, somos nós duas. Vamos supor que minha mãe teve um aborto antes da gente. E a gente viveu a vida inteira achando que minha irmã era primogênita. Na verdade, não. Ela não é a primogênita, ela seria a segunda filha, porque o primeiro não veio, mas ele existe. Ele existe no nosso sistema familiar. Ele precisa ser visto, ele precisa ser amado, ele precisa ser colocado no nosso sistema familiar. E aí eu passaria a falar assim, não, gente, nós somos 3 filhos, um já faleceu, né, um não veio, mas ele existe. Então, simplesmente colocar, pertencer àquele ser ali na nossa família, tá? Outro exemplo também é de um filho fora do casamento, né? Que muitas vezes ali ele não é visto, ele não é pertencido naquele sistema familiar. E isso muitas vezes vai gerar o quê? Vai gerar um emaranhamento naquela família, né? Por quê? Porque ele precisa ser visto. E não adianta, não existe segredo, sabe? Quanto mais você fingir que não aconteceu, mais questões na sua vida vão acontecendo, né? Você pode ter ali um problema com o marido ou a mulher, você pode ter ali um problema com algum outro filho, né? Então, isso vem muito, gente. Então, assim, aquele filho fora do casamento, ou aquele filho de um outro casamento que muitas vezes o pai não tem muito acesso mais, ou a mãe não tem muito acesso mais, e fingem que eles não existem, né? Então isso tudo vem o quê? Vem emaranhando o nosso sistema, né? E ele vem de diversas formas, pode vir bloqueando a nossa vida como um todo, né? A nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, enfim, tá? Então todo mundo precisa ser pertencido ao sistema familiar, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo, só para explicar um pouquinho para vocês. E no próximo eu vou falar sobre a lei da hierarquia, tá bom? Um beijo!